tarde a todos. Que Jesus nos ilumine hoje à tarde, que possamos, como o Aurelino nos disse, aproveitarmos os ensinamentos dessa doutrina e do Cristo, bem como o tratamento que a espiritualidade já iniciou dentro de cada um de nós. Antes de nós começarmos, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: sempre que nós falamos sobre a doutrina espírita, sempre que nós nos referimos à doutrina, nós utilizamos uma bibliografia, as obras básicas e outras subsidiárias. E também nos utilizamos da própria Bíblia, com as passagens dos evangelistas sobre a história de Jesus. E é importante que a gente perceba o seguinte: por maior tempo que já existam essas informações, as informações da Bíblia, juntando o Velho Testamento com o Novo Testamento, devem ter em torno de 3.000 anos, juntando todos os livros dentro da Bíblia. Então nós temos informações ali que podem parecer que já passaram do tempo, mas isso não é verdade. O livro se mantém vivo e extremamente atual. O que nós fazemos apenas é trazê-lo para o nosso momento de vida, só isso. Mas os ensinos são extremamente profundos e nós precisamos refletir sobre eles a cada momento. Kardec fez isso. Então nós vamos utilizar primeiro o título do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo e o título é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E Kardec pegou essa passagem e dividiu em 4 itens: o dom de curar, as preces pagas, mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita. Vejamos, Kardec pensou da Bíblia uma parte, e aí eu vou retornar a essa parte que Kardec pensou para nós entendermos o dai gratuitamente e o que recebeste gratuitamente no contexto do que estava acontecendo. Isso está em Mateus, no capítulo 10, logo no início, em que Jesus está conversando com os discípulos que passam para apóstolos, ou seja, ele está repassando a missão para os apóstolos. E ele diz: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Jesus, nessa passagem, ele chama para essa conversa os 12 apóstolos e traça ali com eles os objetivos de uma forma bem simples que eles deveriam realizar ao longo das vidas deles depois da desencarnação do Mestre. E ele delega a eles, primeiro, a autoridade de poder atuar sobre espíritos impuros. Segundo, a autoridade de expulsar demônios. Terceiro, a autoridade de cuidar dos enfermos. E aqui a gente vai fazer uma parte sobre a questão desses chamados demônios. A tradução do Novo Testamento, ela vem do grego. E a palavra, como diz Haroldo, que fez a tradução, é uma palavra que é daimon. Daimon é uma palavra em grego que vai nos dizer sobre espíritos maus, ou maus espíritos, gênios ruins. Ou seja, os chamados demônios não são criaturas que foram criadas por Deus para serem eternamente o quê? Do mal. Não. Esses chamados daimons, ou seja, os maus espíritos, são quem? Somos nós. Cada um de nós, nas atitudes que temos de desamor, de ódio, de vingança, de egoísmo, de vaidade, todas essas nossas imperfeições fazem com que nós atuemos de uma forma o quê? Ruim perante nós,
perante a lei divina e perante o próximo. Consequentemente, quando assim atuamos, estamos classificados dentro dos maus espíritos, dos daimons, desses demônios. Ou seja, não existe essa figura criada por Deus. Somos nós que, no processo evolutivo de nossas imperfeições, ainda trazemos todas essas dificuldades de viver e de conviver. E Jesus continua, ele fala dos 12 apóstolos e diz a eles para que não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade dos samaritanos. Ide, de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Outra questão, Jesus, ele chama a atenção para os apóstolos de que? Ele diz para ele, olha, quando vocês saírem daqui para fazerem a pregação e o trabalho de vocês, vão encontrar aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão com dor, que estão amarguradas, que estão perturbadas e que vão precisar justamente do consolo, da proteção, do amor, da fraternidade. Jesus não queria justamente que eles permanecessem envolvidos nas cidades com nenhuma palestra, nenhuma orientação. Ele queria justamente que os apóstolos fossem trabalhar direto com quem? Com os necessitados. Jesus deu esse exemplo. Ele não ia para dentro das sinagogas naquele tempo para fazer discussão sobre filosofia, sobre religião, sobre a vida. Jesus saía em peregrinação para estar próximo aos doentes, aos necessitados, e ali ele exercia o poder de Cristo dele, de um ser puro e perfeito, e ali ele ensinava através do exercício do amor o que ele veio trazer para todos nós, e falava e fazia os sermões e falava das parábolas, coisas simples, de fácil chegada até as pessoas naquela época. E ele diz mais aqui, ide e proclamai o reino de Deus. O que é isso? A gente vai ver a todo momento na Bíblia que Jesus fala do reino de Deus. O que era isso, na verdade? Naquele momento histórico, as pessoas estavam muito envolvidas, como hoje estamos também, e aí por isso que é atual o ensinamento do Cristo, estavam envolvidos com as questões materiais, a vaidade, a posição social, os ganhos, os bens, o que eu tenho mais do que o outro, o que eu possuo mais do que o outro, a minha beleza em relação ao outro, ou seja, envolvidos com aspectos superficiais que iriam passar com a desencarnação. E aí Jesus diz, ide e proclamai o reino de Deus, ou seja, o reino de amor, o reino de fraternidade, o reino de solidariedade. Ensinem as pessoas que existe um Deus amoroso, um Deus misericordioso à espera de todos nós. E esse Deus não é um Deus punitivo, é um Deus amoroso. Jesus veio desfazer o conceito de um Deus punitivo. E ensinou isso tudo aos apóstolos, não só falando. Jesus era a vivência do amor, da não violência, mas ele não era submisso. Como um ser excelso e perfeito, ele trazia com firmeza o objetivo dele, a palavra, que se firmava em ações extremamente solidificadas no perdão, no amor. Isso ele ensinou e foi até o fim, demonstrando a todos que ele não iria desistir no final só porque ele seria crucificado. Não, ele queria justamente mostrar que aquela crucificação em nada representaria o fim de uma existência, mas apenas um momento e que ele seguiria adiante. Por isso, ele se deixou levar até o momento do martírio e da crucificação. Ele poderia ter interrompido
Lógico que sim, o ser excelso, perfeito como Cristo, poderia ter interferido em tudo naquele momento, mas não, o objetivo dele não era esse. Ele veio mostrar algo mais, e ele quer então, através dessa missão dos 12 apóstolos, ensinar a eles a percorrer o mundo até as ovelhas perdidas, até as ovelhas desgarradas. Por que ele usava esses termos de ovelha? Porque naquele tempo ele falava com agricultores, com pastores, com pescadores. Então Jesus a todo momento na Bíblia vai se referir ao modo de vida e de trabalho daquelas pessoas que viviam naquele momento. Ele fala de ovelhas perdidas, ide, vai lá e ajude elas a se recuperarem. E aí ele diz mais, ele fala: curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, de graça recebeste, de graça dai. Aí vem a palavra que Kardec coloca aqui o texto: dai de graça aquilo que recebeste de graça. Jesus diz para os apóstolos: saiam, vão exercer a missão de vocês, mas não cobrem, não recebam nada em termos materiais pelo trabalho que vocês estão exercendo. Eu delego a vocês a autoridade de vocês curarem, expulsarem, equilibrarem as pessoas, mas façam isso de graça. Não transformem isso num comércio, não transformem isso num mercantilismo. E ele chama atenção aqui para isso tudo. Um outro aspecto importante que nós precisamos ver aqui é que a palavra, existe algumas traduções bíblicas em que nós vamos encontrar a palavra ressuscitai mortos. E depois nós vamos ler aqui uma passagem que Emmanuel coloca isso, ressuscitai mortos. A palavra que é usada, e aí é visto pelos tradutores no grego do Novo Testamento, é uma palavra chamada anástasis. Essa palavra anástasis, se você for procurar no dicionário de grego, está lá: ato de erguer, ato de levantar. Então foi traduzido aqui nesse Novo Testamento como erguer os mortos. Bom, vamos fazer aqui uma entrada nas passagens de Emmanuel, tá? Existe uma publicação, e são 5 publicações, da Federação Espírita Brasileira, chamada O Evangelho por Emmanuel, que é uma compilação de todas as passagens que foram ditadas pelo Espírito Emmanuel acerca do Evangelho. Então, essa daqui é o livro que fala sobre as passagens que Emmanuel comenta sobre o Evangelho segundo Mateus. E aí nós vamos encontrar que Emmanuel nos diz o seguinte: o título é Acendamos a Luz da Vida, e se encontra no livro Servidores do Além. E Emmanuel nos diz, se referindo a essa passagem bíblica: ressuscitai os mortos, ou seja, erguei os mortos. E aí ele diz: disse-nos o Senhor, mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Eu vou parar um instante aqui. Veja, Emmanuel faz uma leitura mais aprofundada do que o Cristo diz. E a gente precisa sempre ler o texto bíblico entendendo que ele é simbólico, que Jesus, quando falava, deixava mais do que ele simplesmente estava dizendo. Então, quando Emmanuel pega essa passagem, ressuscitar os mortos, e ela é traduzida como erguer e levantar, e ele se refere que nós não temos essa capacidade de ressuscitar ninguém, porque na verdade no momento que nós morremos, passamos a ser um cadáver, nosso espírito se desprende. O que Jesus queria dizer então? Que os apóstolos iriam ressuscitar mortos? Não. Jesus estava dizendo exatamente o seguinte, como Emmanuel nos disse: quantos de nós estamos vivendo hoje mortos?
Mortos no sentido que estamos vivendo uma vida parados, sem nos movimentarmos, anestesiados, sem querer fazer alguma modificação dentro de cada um de nós. Isso somos nós. As provas são colocadas por Deus na nossa frente como educação, como pedagogia, para que possamos aprender. Ele nos faz as provas para que nos movimentemos. Mas o que a gente pede muitas vezes em oração? Deus, pelo amor de Deus, afasta essa dor de mim, afasta esse sofrimento, me livra desse mal, me tira isso que está acontecendo comigo, pelo amor de Deus, que isso não aconteça com a minha família, pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Aí a gente tem que pensar nesses pedidos que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo esse tipo de pedido, nós estamos pedindo ao Pai para quê? Que Ele é o grande educador, para que evite o exercício da gente. Isso é o mesmo que você pedindo a um professor para dizer a ele assim: professor, eu tenho que fazer uma série de contas aqui de matemática, mas não passa as contas para eu fazer não, tá? O professor, tudo bem, não faz as contas não. Mas como é que você vai aprender a somar, diminuir, multiplicar, dividir, se você não exercitar, se você não acertar e errar? É isso que nas nossas orações nós precisamos modificar, o que a gente está pedindo a Deus. As provas são educativas, são para o nosso tratamento, são difíceis, extremamente difíceis, dolorosas para todos nós, mas elas são educativas. Elas vão ter um resultado lá na frente extremamente o quê? Construtivo e saudável. Se hoje Emmanuel nos diz que estamos muitas vezes como verdadeiros mortos-vivos, é porque não estamos querendo nos transformar, não estamos querendo modificar essa pessoa que existe dentro de cada um de nós. A gente não quer mudar, a gente quer continuar sendo o que somos, da forma que somos, da maneira que aprendemos. Não abrimos um espaço para ver a possibilidade de algo novo nas nossas vidas, mas que seja algo novo em direção ao bem, que seja algo novo em direção à construção da saúde espiritual. Jesus não veio estar conosco para nos trazer uma cura de corpo, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Senão Jesus tinha curado todos aqueles chamados de leprosos. E um parênteses aqui, naquela época, todas as pessoas que tinham problemas de pele, seja o que fosse, dermatite, eczema seborreico, câncer de pele, sarna, eram dados como tendo a lepra, que hoje nós não chamamos mais de lepra, chamamos de hanseníase. Então, naquele tempo, qualquer pessoa que tivesse um problema de pele já era marginalizado pela sociedade. E Jesus não veio curar corpos, Jesus veio nos mostrar um caminho, nos deu a escolha para que nós pudéssemos optar por este caminho. Uma parte, no livro há 2000 anos atrás, Públio Lentulus, que era o senador romano naquela época, tem a filha Flávia com lepra infantil. Eu vou usar o termo lepra ainda, porque é o termo que é usado ainda no livro, que se refere ao passado. Bom, e Lívia, a mãe, não sabia mais o que fazer, e procura e encontra Jesus. Recorre ao mestre, e o mestre diz: tá, vai de encontro a ela, e a menina é curada. E ela fica então maravilhada, e insiste com o marido, que era um senador romano, Públio Lentulus, que ele vá ter com Jesus, que ele achava que era importante conversar com o mestre. E ele vai até Jesus, e Jesus lhe diz duas coisas importantes. Que ele pense sobre a própria existência, porque se ele aceitar aquela mensagem que está sendo dita naquele momento, ou seja, se ele aceitar a mensagem cristã que ele estava propondo, a vida dele ia ter um caminho. Mas se ele não aceitasse, séculos seriam necessários para que houvesse correção do caminho dele. Repara, essa fala de Jesus pode ser transportada para onde? Para as nossas vidas. Escutemos o que o mestre fala:
Ele nos diz: sigam aquilo que eu orientei, como está no livro, caminho, verdade e vida. Por quê? Se nós optarmos por outro caminho, séculos serão necessários para a correção de todas as nossas imperfeições, que é o que acontece, a roda da encarnação. Quantas encarnações são necessárias para que nós o quê? Aprendamos o que precisamos transformar dentro de cada um. É muito mais fácil seguir o ensinamento do Mestre, mas a grande dificuldade nossa é nos abrirmos para aceitarmos Ele. Não é simplesmente dizer: não, eu frequento o centro, não, eu faço caridade. Não. A mudança precisa ser interior. E essa mudança, ela é dolorosa, porque é uma mudança de amor. Nessa mudança de amor existe um sofrimento, existe uma dor, mas é uma dor que nos leva a um novo patamar evolutivo. Mas isso nos assusta, porque nós não conhecemos o que é isso. A gente já conhece a nossa rotina, o nosso cotidiano, estamos ali tão adaptados que não nos propomos a uma mudança interior. Queremos continuar repetindo as mesmas atitudes. E Emmanuel continua nesta passagem. Ele vai nos dizer: alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento criados por eles mesmos, acreditando-se relegados a supremo abandono. Outros jazem no purgatório da aflição a que se arrojaram, desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio, e ainda outros repousam inadvertidamente em supostos céus de adoração religiosa, que em muitos casos são simples faixas de ociosidade mental. Aguçai a visão e observemos a infortunada caravana de fantasmas que seguem vacilantes e enganados dentro da vida. Há quem morreu sufocado em orgulho vão, no mausoléu da vaidade infeliz. Há quem permaneça cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz. Emmanuel está sendo extremamente direto com essas palavras, nos mostrando como nós nos tornamos escravos, prisioneiros de nós mesmos, prisioneiros da nossa vaidade, prisioneiros do nosso orgulho, prisioneiros da nossa ambição, prisioneiros do nosso egoísmo, e vivemos acreditando que estamos vivendo muito bem, mas totalmente alienados, doentes, muitas vezes dentro de verdadeiras casas fechadas, sem conseguirmos sair, nos libertarmos disso tudo. É quando ele propõe justamente a comunhão com Cristo, para que possamos nos libertar disso. Nós vivemos, meus irmãos, um momento que não era diferente daquela época do Cristo, em que o desespero, a amargura, o ódio, os sentimentos de vingança, de competitividade, o egoísmo estão muito intensos na nossa sociedade. Nós estamos a todo instante vivenciando essas emoções e sentimentos. E cabe a quem essa mudança? A quem cabe a mudança disso? A Deus? Ao meu guia espiritual? À casa espírita? Jesus? A quem? A nós mesmos. Cada um de nós é responsável pela própria modificação. É essa a grande proposta do Mestre. É essa a grande transformação que ele coloca para a gente. Que muitas vezes a gente fica perguntando nesse mundo: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo da minha existência? O objetivo de nós é sermos seres o quê? Melhores. Deus deseja que cada filho seu melhore no sentido moral.
sejamos seres melhores a cada dia, mas para isso a gente tem que ter coragem, é o que nos falta. Somos seres medrosos, assustados, somos muito gananciosos e ambiciosos, mas somos seres assustados e covardes quando precisamos realmente enfrentar a própria modificação. Temos medo. Por isso é um mundo também que cada vez mais tem o quê? Depressão, ansiedade, angústia. E é quando Jesus concita e incita os apóstolos a irem atrás das ovelhas desgarradas e perdidas. É essa a razão que hoje nós estamos reunidos aqui e a doutrina espírita nos ensina que vamos pensar sobre as nossas vidas, vamos refletir sobre a nossa existência para podermos ser seres melhores. Nesse preparo que a irmã Dolores leu, Emmanuel nos diz que o desespero suplica orientação. Nunca vimos antes tanto desespero, tanta desesperança como esse momento. O ser humano de repente perdeu completamente a fé em Deus, como se Deus tivesse saído de férias por algum tempo e esquecido esse planeta Terra. Isso é uma visão distorcida nossa, é uma ilusão nossa de que Deus nos abandonou, que afinal de contas nós sempre nos sentimos rejeitados, seja por Deus ou seja por alguém da nossa família. Vivemos uma eterna rejeição. E Deus não rejeitou nunca nenhum filho. O que Ele faz com a gente? Ele nos cria e nos coloca para viver as nossas vidas. Ele não vai viver a vida por nós. O nosso guia espiritual não vai fazer o nosso dever de casa. Os trabalhadores espirituais não vão fazer o que nós é que precisamos realizar. Essa é a grande dificuldade nossa. É assumir as rédeas da nossa existência e realmente transformarmos ela em algo diferente, em algo melhor para nós. E aí nós vamos nos transformar e vamos transformar quem? O outro. E aí o mundo, a coletividade, porque somos responsáveis pelo planeta que nós vivemos. Nós somos todos responsáveis pelo que estamos agindo neste mundo, porque uma ação tem uma reação. E continuando esta colocação do capítulo, Kardec, ele também fala das chamadas preces pagas. Ele aqui vai fazer também, em relação ao dar gratuitamente, o receber gratuitamente, as preces pagas, que são coisas que são pedidas. Mas eu fiquei pensando também que dentro da nossa doutrina espírita, dentro da nossa casa espírita, nós também temos alguma coisa não como isso, né? Porque não existe nada aqui que é pago, mas existe uma coisa que nós temos que ter atenção, sobre a nossa responsabilidade. Quantos irmãos estão agora em casa e pedem a nós mesmos que tragamos o nome de alguma pessoa para cá, para que seja feita uma radiação, seja feita uma oração, seja feita uma ajuda. E o que nós falamos? Sim, lógico, é óbvio, somos cristãos, vamos levar o nome de uma pessoa necessitada. Muitos realmente estão numa condição que não conseguem vir, estão numa condição que não poderiam estar aqui para participar. Mas a gente verifica também que existe um comodismo de muitos irmãos que pede ao outro que leve o nome, ore por ele, e pouco realizam para se modificar. Quando nós recebemos aqui o nome de uma pessoa pedindo uma irradiação, a casa espírita se une, faz o processo de união, ora e pede. E o outro? Será que o outro está sintonizado nesse momento também para pedir? Ou está se empenhando para que possa fazer as mudanças necessárias? Que não adianta enviar o nome de uma pessoa para cá se o outro não está se empenhando em modificar. Ajuda, lógico. Vamos nos empenhar nessa oração, vamos emanar fluidos positivos, os espíritos vão até as pessoas para auxiliarem, mas se lá eles encontram pessoas que estão completamente sem um pensamento voltado a Deus,
estão ali relaxadas, assistindo televisão, discutindo, tendo pensamentos que não são saudáveis, fofocando sobre a vida do outro, a espiritualidade vai olhar e vai dizer: pediu, nós estamos aqui para cumprir a nossa parte, mas aquele que pediu tem que pensar também sobre isso, como está pedindo e para que está pedindo. Por isso que lá atrás, nos mandamentos, diz o que? Não chameis, não faleis o nome de Deus, o que? Em vão, porque muitas vezes ficamos pedindo e não modificamos nada. Quando se fala aqui em preces pagas, é o que? Eu vou lá, pago, e aí o outro reza por mim, pede por mim, mas eu não me comprometo com a minha mudança. Seria muito injusto. Só aqueles que têm dinheiro ou condição podem pagar uma prece para que seja feita. A gente tem que pensar também no que a gente pede dentro da casa espírita, dentro dos templos, para Deus, e o quanto nós estamos realmente nos empenhando e nos comprometendo com a nossa modificação. Vamos orar pedindo a Deus que nos ilumine o caminho para que tenhamos clareza para enfrentar as provas e as expiações que venham a estar diante de nós. Não adianta pedirmos para que elas sejam afastadas. Isso não serve, isso não é educativo. Mas peçamos a Deus que nos dê sabedoria suficiente, nos ajude com a nossa fé, no exercício da nossa fé, a enfrentarmos aquilo que Deus está nos colocando naquele momento. E seguindo, Kardec vai falar de uma coisa importante, que é a chamada mediunidade gratuita. E ele faz uma parte em relação ao exercício da mediunidade. Vocês sabem que Kardec nos diz que todos somos médiuns, né, em maior ou menor grau, dado a nossa sensibilidade em sintonia com o mundo espiritual. Então, em princípio, todos somos médiuns, porque conseguimos sentir de alguma forma que existe o quê? Um mundo espiritual, além desse mundo de carne e osso que nós estamos vivendo aqui. E ele nos diz, nesse capítulo 26, os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, lógico, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. O médium, ele é o quê? Ele é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo que nós estamos aqui de encarnados. Ele só faz essa mediação. Se não tivermos espíritos, não temos comunicação. Não existe comunicação se não tiver espíritos. Por isso é que dentro da espiritualidade, Chico Xavier dizia muitas vezes como? Que a comunicação ela é de lá para cá. Não tem como se estabelecer uma comunicação daqui para lá, no sentido de que eu sento aqui e digo, não, eu quero uma consulta com o Dr. Bezerra de Menezes, porque eu estou passando uma dificuldade e quero ouvir dele uma resposta e um tratamento para mim. Não funciona desse jeito. Por quê? Porque muitas variáveis estão envolvidas nisso. Primeiro, o merecimento. Será que você merece? Segundo, a justiça de Deus atua nesse momento com a misericórdia naquele instante. E pode ser que não seja uma coisa boa você receber algum tipo de tratamento espiritual desta forma, diretamente do Dr. Bezerra de Menezes. Porque pode ser que a sua prova, a sua expiação precise ser vivenciada. A doença que você está atravessando, ela seja educativa para você, esteja trazendo o resgate e a recuperação de algum problema seu de vidas anteriores. E não tem como você ser retirado da vivência daquilo, porque não vai adiantar, não vai avançar a sua evolução. Pelo contrário, vai deixar você estagnado. Então, nenhum espírito superior, como um educador
e um espírito de luz vai concordar em retirar uma prova que será benéfica para você no final. Então, muitas vezes, esse pedido nosso perde o sentido, porque então a comunicação se estabelece de lá para cá. Por isso que muitas pessoas iam às reuniões com Chico Xavier, ficavam esperando dias, semanas, meses, anos alguma comunicação de algum familiar e a comunicação não vinha. Por quê? Porque não é assim que funciona. Eu sento e fico esperando que venha. Não, não é dessa forma. É quando a espiritualidade entende que seja importante repassar uma informação dessa. E ele continua: Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Lógico, todo médium recebe essa tarefa de exercer a mediunidade de forma gratuita por Deus. Não tem como nós cobrarmos por isso daí. É um absurdo, porque ela não nos pertence. Chico Xavier, retomando ele psicografou centenas de livros. Ele, quando precisava dar de presente um livro a alguém, muitas vezes ele ia, comprava o livro e dava de presente. Porque ele dizia que o livro não era dele, era dos espíritos, ele não tinha escrito nada, então ele não poderia se apropriar da autoria daquele livro. Ele era apenas o intermediário daquelas mensagens. E Kardec continua: quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Podemos dizer que muitos médiuns mantêm comunicação com espíritos que você desconfia da natureza evolutiva desse espírito. Quando Deus nos fornece a mediunidade, é para que nós nos tratemos. O médium é o primeiro que precisa de tratamento, é o primeiro que precisa de educação. Se ele recebe a tarefa da mediunidade, é para exercê-la de forma gratuita, sem nenhum interesse financeiro, de posição em relação àquilo dali. Se ele se mantém com uma vida em que ele vai buscando a sua melhoria íntima, a sua melhoria interior, nos seus valores morais em direção ao serviço do bem, mais espíritos superiores, amigos, bons, se aproximam do médium e melhora-se as comunicações. Contudo, quando o médium, na intimidade dele, se afasta de uma vivência boa, pautada na moral cristã, ele começa então a afastar os espíritos bons, os espíritos amigos, familiares, superiores, da convivência. E aí abre-se um espaço para que o médium comece a receber comunicações de espíritos da mesma sintonia vibratória que ele estabeleceu. Sintonia essa que revela a inferioridade com que está se trabalhando naquele momento. Espíritos somente voltados para questões de fofocas, disse-me-disse, disenções, brigas, pouco preocupados com a moral, pouco preocupados com o estabelecimento de uma vida melhor. E Kardec fala: os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões de toda a caterva dos espíritos inferiores,
nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. O médium não vai conseguir a sintonia e afinidade de espíritos bons se ele não exercitar a bondade, se ele não exercitar a humildade, se ele não der provas na sua vida de que ele está buscando se melhorar. Não adianta falar da boca para fora que eu quero melhorar, que eu vou mudar, que eu vou fazer diferente. Você precisa agir. O amor é uma ação e ela precisa ser evidenciada no nosso dia a dia. É aí que os espíritos nos observam, tanto os bons espíritos como os maus espíritos. E como é que nós afastamos os maus espíritos? Nós afastamos os maus espíritos com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. É assim que nós conseguimos afastar os maus espíritos. Não adianta pedirmos por uma pessoa que apresente um processo obsessivo que somente os espíritos sejam afastados dela. Não adianta, eles são afastados, mas se a pessoa não mudar o padrão vibratório dela, aquele vai embora para se iluminar, mas outro vai chegar que vai sintonizar com o padrão vibratório. Isso não acaba. Quem tem que mudar é aquele que está sofrendo o processo. Ele precisa entender que ele tem que fazer algo por ele mesmo. Não adianta só pedir. Pedir é uma parte do processo em que nós estamos lidando. A outra parte é que eu preciso me empenhar na minha mudança. E isso a gente precisa iniciar aqui, senão essa roda da encarnação, ela não termina. A gente encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna e vamos embora. Hoje eu sou rico, amanhã eu sou pobre, eu sou branco, amanhã eu sou preto. Hoje eu estou com um corpo bonito, amanhã eu estou todo defeituoso. Hoje eu tenho dente, amanhã eu não tenho dente. Hoje eu tenho câncer, amanhã eu não tenho câncer. E vamos embora. E vamos embora nesse processo aí. Deus vai dando oportunidade, vai mudando o cenário, vai mudando os corpos. Para quê? Para mudar as possibilidades da experiência, para ver se a gente em algum momento desse desperta, acorda, vive alguma situação que causa um choque, um impacto dentro da gente, para uma transformação. Não é por punição. Poxa, eu nasci com defeito físico, poxa, eu nasci agora estou com câncer, poxa, eu nasci numa situação social difícil, com muita dificuldade, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu não tenho família. Para que isso tudo? Para criar um impacto maior naquele espírito, para que veja se ele se transforma. Nada disso é definitivo. A vida que nós estamos levando agora é uma vida o quê? Temporária, transitória. Ficamos aí brigando por questões materiais, posses, dinheiro, famílias se degladiando, famílias brigando, famílias deixando de conversar umas com as outras. Falece o mais idoso, os irmãos mal falam um com o outro, fica uma confusão que se estabelece, que se diz: de onde veio isso, gente? Mas por causa de quê? Por causa de bens materiais. São as casas de aluguel, são o apartamento, é o dinheiro que tem ali, é o carro que tem aonde. Mas espera aí, ninguém vai levar isso. Quando desencarnarmos não levamos nada absolutamente disso, e aí passamos a vida inteira numa contenda, vai para a justiça, vai para o aspecto legal, e a gente se perde nesse torvelinho da vida que nos leva. Quando chegamos no final da vida, botamos a mão na cabeça, aqueles que despertam, e, poxa, o que eu fiz da minha vida? Valeu a pena isso? Não vamos deixar que a vida chegue até o fim para que nós acordemos. Vamos despertar agora, porque quando chegarmos lá na frente que desencarnarmos, vamos para a vida espiritual e vamos dizer: poxa, vamos ver o que houve, o que faltou, o
que deixei de fazer? Nossa Senhora, nossa. Aí vem aquela lista de coisas que prometemos entre lágrimas, ajoelhado, dizendo que iríamos fazer, que iria acontecer, que iríamos mudar, que iríamos perdoar, que iríamos amar. E quando chegamos aqui, esquecemos rapidamente do nosso compromisso, nem queremos nos aproximar dele. Mas aí quando voltamos para o mundo espiritual, novamente ele vai se colocar diante de nós com clareza, com transparência, para que nós enfrentemos essa situação. E cabe a nós termos a oportunidade, já que estamos a caminho, de fazermos isso. E Kardec nos fala, a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Quando Deus nos dá a tarefa de sermos médium e coloca um médium com uma mediunidade ostensiva, vamos a um exemplo de uma mediunidade que é psicopictografia. O que é isso? É você manifestar a pintura, você pintar, mas não é você que pinta. São os grandes pintores que, através de você, como médium, pintam quadros maravilhosos. Monet, Manet, Rembrandt, Leonardo da Vinci, muitos já viram isso acontecer. A pintura é do médium? Não é do médium, são dos pintores, é de autoria deles, mas aí o médium se envaidece daquela mediunidade e acha que com isso pode transformar aquela mediunidade em uma profissão. E aí cobra pelos quadros, cobra pelo que escreveu. Imagine se Chico Xavier resolvesse cobrar pelo Parnaso de Além-Túmulo, não é? Um livro escrito por poetas, por escritores, uma coisa linda, poetas brasileiros, portugueses. Não é de autoria do Chico Xavier, é de autoria de todos aqueles espíritos, daqueles poetas. Então, à medida que você se afasta dos bons espíritos, o que acontece com a sua mediunidade que você pintava? Você perde a presença deles, porque eles se afastam, porque a sua condição moral não está mais de acordo com a ação deles. E aí o médium começa a declinar, a decair na manifestação dele, e aí vem toda forma de mistificação, de ação de outros espíritos que começam a povoar, perturbar e obsidiar o médium. A médium é obsidiado? Muito. O médium é muito obsidiado. E Kardec nos fala ainda, coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo. Ele aqui depois chama, dizendo o seguinte, se você tem uma profissão, se você trabalha, você pode cobrar por essa profissão. Todos aqui temos uma profissão, exercemos, podemos tirar o sustento. Outra coisa é a mediunidade, da qual nós não podemos tirar sustento para a nossa existência. Dai gratuitamente aquilo que recebestes gratuitamente. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Aquilo que eu falei, a comunicação é de cima para baixo. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe o preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Não sei se vocês lembram, Moisés, ele chegou no momento em que ele proibiu a comunicação com o mundo espiritual. Naquele tempo havia, como sempre houve, os médiuns. Só que justamente os médiuns utilizavam aquela comunicação de forma o quê? Mercantilista. Eu faço a comunicação, eu cobro,
eu leio a sua sorte, por aí vamos embora. Moisés, vendo aquilo, o que ele estabelece naquele momento, de forma necessária que era, para disciplinar, para dar um limite às pessoas, fica proibido a comunicação com os espíritos. Ele precisou fazer aquilo. Era um momento que não tinha outra forma dele atuar e acabar com aquele comércio. Moisés não acreditava na comunicação com o mundo espiritual. Não, tanto ele acreditava que ele proibiu, porque a forma que era realizada não era adequada ao mundo espiritual. Era um desrespeito você realizar isso daí. Por isso que a comunicação com o mundo espiritual, se vocês forem ver, ela se estabelece dentro das casas espíritas, sobre um estatuto, uma orientação, um regimento. Para quê? Para que a gente não se desvirtue do caminho, para que nós, médiuns, não saiamos do trilho, porque também sofremos influenciação do mundo espiritual, que também quer nos desviar do caminho. E como somos seres extremamente imperfeitos, podemos falhar, e com certeza falharemos. Por isso é que precisamos estar aqui sob a orientação, sob a disciplina de uma casa espírita, para que as manifestações possam se dar de uma forma equilibrada, harmoniosa, sob a supervisão do mundo espiritual. Antes dessa reunião que nós estamos realizando agora, o mundo espiritual já preparou esse ambiente muito tempo antes. Nós passamos aqui essa 1 hora e o mundo espiritual, sabemos lá quanto tempo ele levou para preparar isso. Quantos espíritos necessitados são trazidos aqui para participarem dessas palestras públicas? Quantos vêm aqui em situação de sofrimento, dor e desespero, que recebem aqui o consolo, o acalento, a luz do Cristo? Quantos conseguem perdoar uns aos outros neste momento? Não somos só nós que estamos aqui agora. Existem muito mais seres aqui habitando esse momento e refletindo sobre as próprias existências neste instante, sobre a supervisão do mundo espiritual. E Kardec finaliza aqui nos dizendo: procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E Emmanuel vai nos dizer brevemente: em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa de boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Muita paz a todos.